Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast diário A Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje, sábado, dia 24/7, nós iremos refletir sobre vícios e virtudes. Querido irmão e querida irmã, neste podcast de hoje, nós iremos refletir sobre vícios e virtudes e falar também sobre os pecados capitais. Lembrando que são 7 e nós iremos estudar um a um, tá bom? E eu já te faço o convite para que você escute o nosso podcast falando sobre os 7 sacramentos. Caso você ainda não tenha ouvido, tá aí na nossa playlist disponível para você. E no nosso podcast de sexta-feira, ontem, nós refletimos sobre a importância da Santa Missa. Então também te faço o convite para ouvir. E neste sábado, hoje dia 24/7, nós vamos começar a refletir sobre os pecados capitais. Vícios e virtudes. Primeiramente, vamos definir o que é pecado. E em seguida, abordaremos cada um dos pecados capitais. Baseei-me na Bíblia Sagrada e no Catecismo da Igreja Católica para fazer os comentários que vocês irão ouvir agora. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado é uma ofensa a Deus. Pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. O pecado desvia de Deus os nossos corações. O pecado é amor de si mesmo e desprezo de Deus, dizia Santo Agostinho. A variedade de pecados é muito grande. As Escrituras nos fornecem diversas listas. A carta aos Gálatas opõe as obras da carne ao fruto do Espírito. As obras da carne são manifestadas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. A raiz do pecado está no coração do homem, em sua livre vontade. Com efeito, é do coração que procedem más inclinações, assassinos, adultérios, prostituições, roubos, falso testemunho e difamações. São estas as coisas que tornam o homem impuro. A Igreja divide os pecados em mortais e veniais, sendo aqueles mais graves e estes menos graves. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem, por uma infração grave à lei de Deus. O pecado venial não elimina totalmente a caridade do coração do homem, mas a diminui. Muito bem, meus irmãos e irmãs, após essa explicação, para que vocês possam entender primeiro o que é o pecado, definindo o que é, para depois darmos sequência aos pecados capitais. Como podemos ouvir aqui, o pecado é uma ofensa a Deus. E com isso, ele nos desvia de Deus, nos afasta dele. Por isso é muito importante o sacramento da confissão. Se você não escutou o podcast, escute para que possa entender melhor a beleza e a importância desse sacramento. Os pecados capitais são 7: orgulho, avareza, inveja,
ira, impureza, a luxúria, gula e preguiça. Vamos então refletir nesse nosso podcast, falarmos então sobre o orgulho. E nos outros podcasts nós vamos dando sequência aos outros pecados capitais. O orgulho é endeusar-se a si mesmo. É se colocar acima dos outros. É achar-se melhor do que os outros. É se julgar autossuficiente. E a Bíblia diz que Deus rejeita os orgulhosos e dá sua graça aos humildes. Aquela passagem conhecida dos evangelhos que narra a oração de um fariseu e de um publicano cabe neste momento. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Querido irmão e querida irmã, refletindo sobre esse primeiro pecado, dos pecados capitais, o orgulho, e ouvindo esse trecho do publicano e o fariseu, é claramente notável como um se exalta e o outro se humilha. Quantas vezes nós também agimos com orgulho? Nos achamos melhor que os outros, que somos o dono da verdade, que não existe ninguém melhor que eu. Quantas vezes humilhamos outros por causa do nosso orgulho e não nos colocamos no devido lugar aonde deveríamos estar? A pessoa, quando é muito orgulhosa, ela não tem humildade no seu coração. E Deus não gosta disso. Ele rejeita quem é orgulhoso e dá graça a quem tem humildade no seu coração, os humildes. Refletindo sobre essa passagem, devemos trazer isso para a nossa vida. Não devemos chegar também se vangloriando por alguma obra que você fez. Olha, eu ajudei tantas pessoas, eu dei comida para muitos pobres. Oh meu Deus, quantas coisas eu fiz. Falando por orgulho, para se mostrar o que fez. Nós não devemos ser assim. O bem que você faz ao outro, você não tem que sair divulgando por aí para se mostrar que você é melhor, que você ajuda e aquele outro irmão que está do seu lado não faz nada. Muitas vezes ele faz, mas você não sabe, porque ele é humilde, ele não é orgulhoso, ele não sai colocando para todos os lugares, gritando para todos os lugares o que ele faz, mas faz no silêncio, faz na humildade. Por isso nós devemos rezar e rezar muito para que o orgulho não tome conta do nosso coração. Porque muitas vezes, se a gente consegue algo a mais na vida, um cargo novo, um carro novo, um salário melhor, a gente já sai pisando nas pessoas, humilhando como se fosse o rei ou a rainha. Nós não devemos agir dessa forma. Da mesma forma que você sobe, você pode cair. E a sua queda pode ser muito grande. Por isso, um degrau de cada vez. E humildade no coração. Porque aquelas pessoas que são orgulhosas, elas podem até conseguir as coisas, mas o fim delas é muito triste. Aos poucos tudo vai se perdendo, as pessoas vão se afastando delas. De que adianta eu ter muitas riquezas se eu não tenho amor, se eu não tenho o meu irmão próximo de mim, se eu não tenho amigos?
Nós devemos tomar cuidado com o orgulho e ser mais humildes e ouvir mais as pessoas, ajudar mais as pessoas. Senão o fim é muito triste e solitário. Que possamos ser cada vez mais pessoas humildes e que procuremos ser pessoas do bem, praticando o bem e fazendo tudo aquilo que Jesus nos manda dentro das suas palavras no Santo Evangelho. Deixo aqui um abraço para todos vocês e já te convido a ouvir o nosso próximo podcast, que iremos falar sobre a avareza. E não se esqueça de deixar a sua curtida, o seu comentário e compartilhar com mais pessoas esse nosso podcast, tá bom? E olha, eu já te convido também para baixar o nosso aplicativo Paróquia Vitórias e Antônio, ouvir a nossa rádio web, tá bom? Tem o programa Amanhã com a Paz Conte, segunda a sexta, de 8 ao meio-dia. Grande abraço a todos.